Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Convido todos vocês a acompanhar aqui com a gente a leitura deste outro livro, As Parábolas Evangélicas, à luz do Espiritismo. O Espiritismo é a chave que nos auxilia a entender de uma forma mais segura qual o significado das parábolas. Então vamos acompanhar. A ovelha, a dracma e o filho pródigo. Relata Lucas que certa vez, entrando Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar refeição, achegaram-se a ele muitos publicanos e pecadores para ouvi-lo. Em sua muita indulgência, o mestre a ninguém repelia, o que deu ensejo a que alguns circunstantes, escandalizados, se pusessem a murmurar dizendo: olhem só como este homem acolhe os pecadores e até come com eles. Respondendo a essa crítica, Jesus pronunciou 3 parábolas em que salienta a solicitude de Deus para salvar os que se perdem. Ei-las tal como foram registradas por aquele evangelista. Qual de vós outros é o homem que tem 100 ovelhas, e se perde uma delas, não deixa as 99 e vai buscar a que se havia perdido, até que a ache? E que depois de achar, não a põe sobre seus ombros, cheio de gosto, e vindo a casa, chama seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: congratulai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos assim: haverá maior júbilo no céu sobre um pecador que fizer penitência, que sobre 99 justos que se creem quites com Deus. Ou que mulher há que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acenda a candeia e não varrendo a casa, e não a busque com muito empenho, até que a ache? E que depois de a achar não convoque as suas amigas e vizinhas para lhes dizer: congratulai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Assim vos digo eu, que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um pecador que faz penitência. Digo-lhes mais: um homem teve 2 filhos, e disse o mais moço deles a seu pai: pai, dá-me a minha parte da fazenda que me toca. E ele repartiu entre ambos a fazenda. Passados não muitos dias, entrouxando tudo o que era seu, partiu o filho mais moço para uma terra muito distante, país estranho, e lá dissipou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sucedeu haver naquele país uma grande fome, e ele começou a sentir necessidades. Retirou-se, pois, dali, e acomodou-se com um dos cidadãos da tal terra. Este, porém, o mandou para seus campos, a guardar os porcos. Aí desejava ele encher a sua barriga de lavagens das que davam aos porcos, mas ninguém lhes dava. Até que, tendo entrado em si, disse: quantos jornaleiros há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui pereço à fome? Levantar-me-ei, irei procurar meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze de mim como de seus jornaleiros. Levantou-se, pois, e foi ao encontro de seu pai. E quando ele ainda vinha longe, viu o seu pai, que ficou movido de compaixão, e correndo lançou-lhe os braços ao pescoço, para o abraçar, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Então disse o pai aos seus servos: trazei depressa o seu melhor vestido, e vesti-lhe. Metei-lhe um anel no dedo, e os sapatos nos pés. Trazei também um vitelo bem gordo, e matai-o para comermos e nos regalarmos. Porque este meu filho era morto, e reviveu, tinha-se perdido, e achou-se. E começaram a banquetear-se. Seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e foi chegando à casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe disse: é chegado teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque veio com saúde. Ele então se indignou e não queria entrar.
Mas, saindo o pai, começou a rogar-lhe que entrasse, ao que lhe deu essa resposta: Há tantos anos que te sirvo, sem nunca transgredir mandamento algum teu, e nunca me deste um cabrito para eu regalar com meus amigos. Mas tanto que veio este teu filho, que gastou tudo quanto tinha com prostitutas, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Então lhe disse o pai: Filho, tu sempre está comigo, e tudo que é meu é teu. Era, porém, necessário que houvesse banquete e festim, pois que este teu irmão era morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Capítulo 15. Estas 3 parábolas, como se nota claramente, podem reduzir-se a uma só, pois sua ideia central é a mesma: a salvação de todas as almas. Jesus previa, porém, que seus ensinamentos seriam desnaturados pelas agremiações religiosas. Pressentia que iriam desfigurar completamente o caráter paternal de Deus, qual ele nolo veio revelar, e por isso deixou-nos aqui essa tríplice afirmação do seu amor e de sua misericórdia, num solene e formal desmentido às penas eternas do inferno. Procuremos entender bem, num exame mais profundo, os belíssimos ensinamentos contidos em cada uma dessas 3 parábolas. As 100 ovelhas da primeira são o domínio universal de Deus. 100, número perfeito, simboliza a totalidade dos seres que compõem as humanidades espalhadas pelas inumeráveis moradas da casa do Pai. A ovelha desgarrada somos nós, os terráqueos, os humanos, espíritos rebeldes à lei de Deus. O pastor dessa ovelha é Jesus, o governador do planeta Terra. Como é que as ovelhas se perdem? Pelo apetite, atraídos pelas ervas tenras de certas regiões, vão se afastando cada vez mais do pastor, a ponto de não mais poderem ouvir-lhe a voz, quando à tarde ele os chama para retorno ao aprisco. Também nós outros, em nossa jornada evolutiva, temo-nos transviado pelas desordens do apetite. Deixamo-nos seduzir pelo mundanismo. Andamos à cata de gozos e conquistas materiais. Familiarizamo-nos com os vícios que se degeneram em maus costumes. Entregamo-nos às paixões e aos excessos de toda a ordem, movidos pela ambição, enveredamos muitas vezes pelos ínvios caminhos do crime. Desorientamo-nos afinal, em tão sinuoso labirinto, e entregues ao desespero, já não atinamos como voltar para a companhia de nossos irmãos, situados em melhor plano. Assegura-nos, porém, a parábola, que não ficaremos perdidos para sempre, pois Jesus, o bom pastor, que dá a própria vida pelas suas ovelhas, virá à nossa procura, até que nos encontre e nos ponha a salvo. João, capítulo 10, versículo 11. Não há aqui a menor dúvida que o pegureiro que nos apacenta não descansará enquanto não alcançar o seu objetivo, isso é, enquanto não realizar sua obra de redenção. E assim como o pastor congrega amigos e vizinhos, ele também reúne seus cooperadores e lhe diz: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se achava perdida. Notemos que Jesus não diz: Alegrai-vos com a ovelha encontrada, mas sim, alegrai-vos comigo, patenteando assim toda a afeição que nos devota, porque muito nos ama. A nossa vida, a nossa salvação, é que constitui a alegria dele. Notemos ainda que a ovelha transviada não foi tratada brutalmente, não recebeu qualquer açoite, antes foi reconduzida aos ombros, com desvelo e carinho. Isto significa que Deus não extermina os que fracassam, os que erram e se transviam. Encontra sempre um meio de enviar-lhes o necessário socorro, pois somos criaturas suas, pertencemo-lhes, e como disse sabiamente alguém, as obras de Deus não foram feitas para morrer. A corroboração desse raciocínio temo-la nessa outra afirmativa do Cristo. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele Pai que me enviou, que nenhum eu perca, de todos aqueles que ele me deu. João, capítulo 6, versículo 38 e 39. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.